Nós vamos ter aí 5 encontros, né? 4, na verdade, com aulas, né? Um último encontro para conversas e tudo mais. Mas esse primeiro encontro, nós vamos tratar da Reforma Protestante e vamos tratar dos 5 solas, né? Os 5 pilares da fé cristã. No segundo encontro, nós vamos tratar sobre a doutrina da regeneração ou novo nascimento. Como Jesus disse, né? Vocês precisam nascer de novo, senão não vem o reino dos céus. Vamos tratar disso, vamos tratar sobre batismo e vamos tratar sobre ceia no próximo encontro. No terceiro encontro, doutrina da justificação e da santificação, com o reverendo pastor Anderson Coraza. E no quarto encontro com o Marcelo, nós vamos tratar sobre o credo apostólico, que é aquele credo que todo mundo conhece, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês sabiam que esse credo não é um credo católico, apostólico, romano? Né? Então ele tem algumas verdades que nós precisamos estudar nele. Então a gente vai avaliar as verdades que tem nesse credo. Por que essa grade? Porque essa grade, com tudo que eu falei, ela dá fundamentos para a sua fé. Sem conhecer essas doutrinas básicas e sem conhecer a reforma protestante e os credos, né? O que são credos? São debates, concílios que foram feitos ao longo do tempo, conforme a teologia foi avançando, que foram sendo compilados, colocados de uma forma sistematizada para facilitar as pessoas decorarem e aprenderem no que elas creem, né? Então, sem conhecer essas questões básicas, nós não temos fundamentos à nossa fé, nós ficamos soltos por aí. E aí nós caímos e recaímos naquilo que Paulo nos advertiu, que nós não devemos ser como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Como que a gente resolve esse problema? Tendo fundamento, né? Estudando, vindo sábado aqui, lendo a apostila, lendo livros e tudo mais, lendo a própria palavra e compreendendo o que os que vieram antes de nós deixaram para nós. Porque estudar a questão da história, a teologia histórica e a própria história é uma questão de humildade e de subordinação ao Espírito Santo. Porque os que vieram antes de nós estavam mais próximos da verdade lá atrás. Concordam? Nós estamos em 2020. Aqueles que vieram em 1500 e alguma coisa, aqueles que escreveram no primeiro século, eles estavam mais próximos da verdade, mais próximos de Jesus, mais próximos dos apóstolos. Então, tudo que eles deixaram é de extrema relevância para nós, porque nos traz mais para perto da verdade e nos evita cometermos uma série de erros. Se nós, por exemplo, resolvêssemos começar do zero a interpretar a Bíblia, nós cometeríamos uma série de erros que nossos irmãos no passado já cometeram, já corrigiram, então a gente já pode encurtar caminho. Por isso é importante conhecer. Então, são duas situações. Por que nós estudamos essas questões passadas? Porque é uma questão de humildade e de subordinação, de respeito ao que o Espírito Santo fez no passado e continua fazendo. Deus é um só e agiu na história durante todo esse tempo. Quem somos nós para desprezar o que o Espírito Santo fez até hoje? Não é mesmo? Então, com muito respeito, com muita humildade e com muito cuidado também, a gente precisa garimpar na história o que está correto, o que o Espírito Santo fez. E a reforma protestante, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores avivamentos, talvez o maior avivamento que o Espírito Santo promoveu na história. Sabiam disso? Talvez o maior, não teve outro maior do que esse. E sabe qual foi o meio que o Espírito Santo usou? Um versículo bíblico. O justo viverá por meio da sua fé. Um simples versículo bíblico, um simples professor de teologia, e esse movimento aconteceu. E nós estamos aqui 502 anos depois, estudando o que o Espírito Santo fez em 1517. Porque ele tirou a igreja de onde ela estava, ele tirou a igreja de uma condição
de trevas e trouxe para a luz novamente. Ele tirou a igreja que já estava corrompida no dinheiro e na boa vida do clero, do alto clero, e levou de novo a simplicidade da igreja de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, já tinha se perdido. Já tinha se perdido faziam 1400 anos, que já não se praticava mais o cristianismo na forma original, na simplicidade das casas, na simplicidade da vida, né? Então, é importantíssimo conhecermos de onde viemos. E tem mais, né? Sem a reforma protestante, nós não estaríamos aqui hoje, na comunidade Amor e Graça. Você estaria em alguma igreja católica apostólica romana, porque não haveria outra. Todas as igrejas que não são da igreja do ramo católico apostólico romano, ou que seja da igreja ortodoxa, né? Se você for para a Europa Oriental, Rússia e esses países da Europa Oriental, você estaria em uma delas, não haveria outro ramo do cristianismo. Todas as igrejas tradicionais, pentecostais e todas as outras, elas têm origem no protestantismo, na reforma protestante, que é onde Lutero sai da igreja católica e inicia esse ramo. Então, todos nós temos a mesma raiz ali, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos de reforma protestante, entrando já no tema, inevitavelmente, como eu já adiantei, a gente entra nesse ano de 1517, né? Quando Lutero... Aliás, quem assistiu o filme aqui? Quem conseguiu assistir? Que eu enviei no grupo. Depois vocês assistam, vocês vão ganhar bastante se assistirem, né? Vocês vão entender com muito mais facilidade o tema, né? Que é bem complexo mesmo. Mas em 1517, quem assistiu, viu lá que Lutero colocou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, né? Nesse fato, ficou assim, cristalizado a questão da reforma protestante, mas ela é muito mais do que isso, a reforma. Ela é muito mais abrangente, ela não começou ali naquele momento. Nós temos os pré-reformadores, por exemplo. John Hus, William Tyndale, todos esses homens e muitos outros, né? Eles já vinham contestando há muitos anos a prática das indulgências na Igreja Católica. Quantos sabem o que é a prática das indulgências? Todos sabem? Alguém não sabe? Alguém está dormindo? Porque tem gente que não levantou a mão. Indulgências. O que é indulgências? Você tinha lá pessoas autorizadas pelo Papa que davam documentos de perdão dos seus pecados, né? Então, esses vendedores de indulgência, eles eram vendedores natos. Eles deixavam essas igrejas que estão aí na televisão no chinelo, né? Você pega aí esses pregadores que vivem na mídia, né? Nas televisões, esses pregadores em específico, os neopentecostais, que comercializam a fé, e eles deixavam esses caras no chinelo, porque eles tinham que convencer você que aquele papel te dava o perdão dos seus pecados. E não só isso, se você pagasse um pouco mais, pessoas que já faleceram também seriam perdoadas. Então, se o seu pai não foi um bom cristão, se você tivesse condições, você poderia comprar a absolvição dele. Porque, segundo a teologia da época, a igreja tinha as chaves, né? Do céu e do inferno, né? Então, você tinha essa questão. Então, muito tempo antes de Lutero, muitos já questionavam essa prática, porque não encontravam correspondência nas escrituras, né? E favoreciam os ricos, né? Então, o movimento ele é muito mais do que isso. Acabou por atingir, quando a reforma acontece, ela acaba por atingir o meio político da época. Ele modifica a forma de governar das nações.
Os Estados Unidos da América são fundados por conta da Reforma Protestante, porque sai da Inglaterra um grupo de pessoas querendo uma nova terra com justiça, para terem liberdade de culto, né? Então, se você puxar na internet ali, ou se você já foi, na faculdade, na Universidade de Harvard, que é uma universidade cristã, você vai ver na pedra fundamental que esses imigrantes, eles colocaram lá que estavam indo para essa terra em busca de uma terra livre, justa, e que aquela faculdade era para que os seus filhos pudessem ter conhecimento e dar mais glória a Deus ainda, por meio do conhecimento científico, né? Então, a reforma, ela mexeu com o mundo inteiro, né? Isso porque ela vem naquele momento histórico que o mundo está mudando. Ele sai da Idade Média e começa a Idade Moderna. Pensamento renascentista e tudo mais. Quem saiu da escola faz pouco tempo vai se lembrar, né? Então, ela tem esse caráter que mexe com tudo. Estado laico. O Estado laico, que é o que nós temos hoje, que é uma coisa muito comum no Ocidente, ou seja, o Estado que não é religioso, adivinha de quem é essa invenção? Da Reforma Protestante, né? Por uma contradição, né, por uma ironia, quem pediu a separação do governo da igreja foram os próprios reformadores, os próprios cristãos, que identificaram que isso não era bom. Então, vamos separar o que é secular, do que é governo civil, do que é a questão da igreja. Foi proposta deles. Então, o mundo inteiro se modificou por conta desse movimento que teve o seu auge em 1517, mas ele vai muito além. João Calvino continua a reforma depois os presbiterianos, né, continuam os batistas e tudo mais, e esse movimento ganha o mundo inteiro. Ele continua por 100 anos, acontecendo de uma forma intensa. Não foi só nesse dia. Isso eu preciso que vocês tenham em mente. Não é apenas um movimento religioso, uma reforma religiosa, mas ela modificou o mundo inteiro para nunca mais voltar como era. Tá? Então, a reforma, ela tem uma importância que ela não é só para a igreja. Em qualquer escola, em qualquer faculdade que se estude essa matéria, vai ser ensinado sobre a reforma protestante, em qualquer lugar, né? Porque ela é um fato histórico. Agora, para a gente compreender o que de fato aconteceu na época de Martinho Lutero, nós precisamos entender o surgimento da igreja e o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a reforma protestante, ela acontece no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ela acontece de dentro para fora. Martinho Lutero era um monge, né? Ele era um padre. Ele fazia parte da Igreja Católica. Então a reforma acontece ali. Nós precisamos compreender o que Lutero enfrentou quando ele propôs a reforma, né? Que na verdade ele nem queria fazer, para falar bem a verdade. Ele nem tinha intenção. Acabou acontecendo de uma forma que ele nem previa. Nós vamos ver mais à frente. Martinho Lutero não acordou um dia e falou assim: agora eu vou tocar fogo em Roma, né? Vou arrebentar com tudo, vou rachar a igreja. Ele nunca pensou isso. Ele estava fazendo o seu trabalho. Nós vamos ver mais à frente. Então, como que surge a Igreja Católica? Vamos lá. A igreja primitiva está lá em Atos dos Apóstolos, todos conhecemos. Então, Jesus Cristo é crucificado, os discípulos estão logo após em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre eles e inicia-se a igreja, né? Começa ali a igreja cristã. Passam-se algum tempo, durante o primeiro século, o último apóstolo a morrer se chama João, né? Então, até João morrer, havia uma tranquilidade, porque qualquer dúvida que você pudesse ter, você recorria à autoridade apostólica. Então, temos uma dúvida de como batizar.
Manda uma carta para João, pergunta para ele como é que faz. Temos uma dúvida de como celebrar a ceia. Temos uma dúvida de como tratar algum membro que está dando trabalho. Como é que eu faço? Então, manda para João que ele vai resolver. Ele era a autoridade, né? Apostólica, viva. Então, ele conviveu com Jesus. O apóstolo, ele tem algumas características. Ele precisava ter convivido com Jesus, precisava ser testemunha da sua morte e da sua vida. E precisava ter sido enviado por ele. Por isso que nós não acreditamos que exista mais apóstolos na atualidade. Porque aqueles eram os únicos. Tanto é que quando Pedro reúne lá o pessoal, fala, ó, um dos nossos foi para a perdição. Precisamos reunir mais, eleger mais um, para formar 12. Esse número não é exatamente 12, porque Paulo também era apóstolo, tem 13, talvez Tiago fosse, mas o círculo apostólico ali era formado por 12. Então havia um grupo muito restrito, né? Por isso que não existe mais apóstolos hoje. Existiram na história da igreja pessoas com o dom do apostolado, talvez. Pessoas que agiram conforme os apóstolos agiram, plantaram igrejas, né? Viveram de uma forma diferente, eles operaram milagres e tudo mais. Então, as pessoas com o dom do apóstolo, talvez com as marcas do apóstolo, mas o título não pode mais ser dado a ninguém. Senão vai faltar cadeira naquele grande dia. São 12 apóstolos para 12 tribos. Israel, esse é o paralelo. Se for tudo isso aí de apóstolo, não tem lugar para todo mundo, né, no final das contas. Então, enquanto João estava vivo, tudo muito tranquilo. A partir do momento que João morre, começa o problema. Porque a quem nós recorremos agora? Se tivermos uma dúvida. Já não temos mais nenhum apóstolo vivo. Como nós vamos fazer se tiver uma dúvida teológica? Aí a teologia começa a ganhar corpo, o debate, os concílios, os credos começam a acontecer porque as dúvidas vão surgindo, as heresias vão surgindo, e você não tem mais nenhuma autoridade central para resolver o problema. E a igreja, ela surge, a igreja primitiva, ela surge no contexto lá do Império Romano, né? O próprio Cristo viveu no contexto do Império Romano, foi crucificado por um governador romano, Pôncio Pilatos. E a igreja surge primitiva naquele contexto de Roma, dentro do Império Romano. E o Império Romano, ele já tinha a sua própria religião. Ele já tinha a sua religião. A religião romana consistia na adoração de uma série de deuses que vieram lá da Grécia e vieram de outros lugares, e consistia também no culto doméstico dos antepassados. Então, todo romano tinha lá uma capelinha na sua casa, com uma vela, e aquilo era uma memória, um culto aos mortos, né? Aos que vieram antes. Então, eles adoravam, tinham um profundo respeito, reverência, e faziam orações aos mortos, aos seus parentes que morreram, aos seus chefes de família. Era a religião deles. E Roma tinha uma característica própria quando dominava os povos. Ela não exigia, ela não proibia que os povos dominados continuassem a exercer o seu culto. Diferente do Egito, né? Se você for lembrar da escravidão no Egito, o faraó proibiu, né, que os hebreus prestassem culto ao Senhor. Tanto é que Moisés pede que vá ao deserto para que preste culto a Deus. Eles obrigavam os seus dominados a praticarem a religião egípcia. Roma não. Roma permitia que cada um praticasse a sua própria religião. Eles não proibiam essa situação. Não porque eles eram bonzinhos, mas porque eram supersticiosos. Eles tinham medo de que essa divindade do povo dominado se revoltasse contra eles. Então, além de permitir, eles procuravam incorporar à sua religião esses deuses que foram, entre aspas, dominados. Porque se o povo perdeu a guerra, então significa que os deuses romanos venceram os deuses dos povos dominados. Esse era o pensamento da época. Se eu ganhei a guerra é porque meu Deus é mais forte que o seu. É assim que eles imaginavam no mundo antigo. Então, uma vez que a província ali em que Jesus vivia e tudo mais, da Judéia, foi dominada, eles entendiam que esse Deus cristão precisava ser incorporado
a religião deles também. Então eles permitiam, não tinha problema nenhum praticar dessa forma. Só que é o seguinte, a partir do momento em que você domina um povo que também é politeísta, ou seja, que também adora vários deuses, não há problema nenhum. Porque esse povo vai continuar adorando o seu Deus, adora outro, para eles não tem, eles estão acostumados a adorar vários deuses. Mas no momento que o cristianismo surge, no primeiro século, sob o império de Júlio César, existe um problema, porque o cristão só adora um Deus. E quando Roma passa de uma república a um império, a ser império, porque Roma começou sendo um reino, se tornou uma república, depois se tornou um império. Na época do surgimento da igreja já era um império. Então o imperador também era uma divindade. Ele era o César, né, o enviado de Deus, e os romanos deviam culto a ele também. Aí começa o problema, porque o cristão fala, não vou ajoelhar, velho, né? Não vai dar para te adorar. Eu respeito você como governante, como autoridade, mas ajoelhar na sua estátua não vai dar. Começa o problema. É a primeira vez que eles têm um problema com religião. Porque todas as outras se curvavam sem problema nenhum, não tinha problema. Mas o cristão é zica, velho. É zica. O cara não obedece. Fácil. Né? É protestante. O cristão não aceita. Fala, não, eu presto culto só a Deus, não vou me dobrar. Então começa o problema. E a partir de então, o resultado desse choque começou com a perseguição, então, aos cristãos. Dura perseguição. O cristianismo, ele era, nesse tempo, uma religião periférica. Hoje não tem problema nenhum você ser cristão no Brasil, por exemplo. É difícil para nós entender isso. É até legal ser cristão, né? As pessoas até te colocam, né, não sei se hoje, mas há anos atrás, se você dissesse que você era evangélico, beleza, tal, as pessoas até confiavam em você, né? Mas naquela época não. Se você era um cristão, você estava fadado, você estava condenado a não fazer negócio com ninguém. Você não teria cidadania romana, você não teria nada, se você não praticasse a religião oficial de Roma. Você era completamente excluído da vida social. Era religião de periferia. Era religião de ralé, de quem não fazia parte da elite romana. Então era mal visto nesse ponto de vista. Tá? Socialmente era uma religião que te excluía. E mais do que isso, passou a sofrer uma perseguição implacável. Né? Quando o imperador coloca fogo em Roma, o louco, e ele queima quase Roma inteira, adivinha quem ele pôs a culpa? Nos cristãos. Porque eram os mais fracos na época, eram os que tinham menos representatividade política, não tinha nada. Então colocou a culpa nos cristãos lá. Entendeu? Tudo era culpa dos cristãos. E ele fez dessa forma. E passou a perseguir a igreja. Por quê? Era um problema. Eles não se curvavam ao imperador. Um dos problemas. E ele passa a perseguir de uma forma implacável. Então, você já viu em vários filmes, né? Os nossos irmãos sendo colocados no Coliseu romano para serem devorados por leões, para serem espancados por gladiadores, cerrados ao meio, servirem de espetáculo público. Né? Por isso, se você for visitar a Itália, não vá ao Coliseu. Né? Ou então, se for, não poste foto no seu Facebook assim, dando risada no Coliseu. Nossos irmãos sofreram lá mortes terríveis. Nós precisamos entender essas coisas. E era assim que se fazia. Eram queimados vivos, aos milhares, às centenas, somente por serem cristãos, por não se curvarem. Então, essa perseguição foi implacável no início da igreja. Você ser batizado significava você assinar um termo que você corria risco de vida. E, na verdade, esse termo existia mesmo. Existe documento histórico provando isso. Que se você se tornasse um presbítero, você teria que assinar um compromisso que você sofreria até a morte. Presbítero, pastor, né? Na época, eram chamados de presbíteros. Você precisava assinar um termo que, se necessário fosse, você deveria suportar o martírio até a morte. Você não poderia
sair disso. Se você fosse batizado, porque o batismo é um ato público, se você fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era feito, e como é feito ainda hoje, você deveria saber e assinar um termo que você poderia ter seus bens confiscados pelo Império Romano e que a igreja não tinha nada a ver com isso. Você quer mesmo ser um cristão? Essa era a pergunta. Toma a sua decisão final. Você sabe que você passa a correr risco de vida. Você sabe que você pode perder tudo. E aí a pessoa dizia sim e era batizada. E a partir de então não tinha mais volta. Então esse era o contexto da igreja primitiva, né? Essa fase heróica da igreja, sensacional, né? Uma fase de ouro da igreja em que nós tivemos grandes homens de Deus e heróis da fé. Mas apesar de tudo isso, toda essa repressão, a igreja sobreviveu, mais forte ainda. Apesar de toda essa perseguição e mortes e pobreza e dificuldades, o povo se multiplicava, impressionante, né? Como foi no Egito. Quanto mais Faraó pesava a mão sobre o povo de Deus, mais o povo crescia. E foi assim também em Roma. A igreja sobreviveu. Até que chegou no ano de 313, e o imperador Constantino baixou um decreto, o Edito de Milão, determinando o fim da perseguição aos cristãos. Então a igreja ficou só 313 anos sendo perseguida, né? Sem piedade. Baixou essa perseguição, um pouquinho mais à frente, no ano 380, um outro imperador, Teodósio, pelo Edito de Tessalônica, ele transforma o cristianismo na religião oficial de Roma, porque ele não aguentava mais, né? Ele não aguentava mais o cristão dando problema. Ele não aguentava mais ver esse povo crescendo, ele não aguentava mais as pessoas afrontando a autoridade do imperador. Então ele falou, bom, então se eu não posso vencê-los, então façam parte, né? Percebam que normalmente a Roma trazia para dentro da sua religião as religiões dominadas. Com o cristianismo não foi assim. Com o cristianismo foi assim. O cristianismo quebrou. O cristianismo é uma bigorna, né? Quebrou o martelo de Roma, no final das contas. Porque aí foi Roma que entrou para dentro do cristianismo. O cristianismo não se dobrou. Eles não conseguiram trazer o cristianismo para dentro da sua religião. Eles trouxeram toda a religião romana para dentro do cristianismo. Então, Teodósio ele diz o seguinte: a partir de hoje, a religião oficial de Roma não é mais aquela que praticávamos. Agora é o cristianismo. Passa a ser o cristianismo. E aí você surge, né? Nasce uma figura que nunca existiu na história até então. O imperador era o chefe político, militar, era o legislador, fazia parte do executivo, ele era o judiciário, ele era tudo. E além disso, ele era o chefe da igreja. Ele comandava, ele era o papa da igreja, né? Então surge o que a gente chama de Césaropapismo, né? Ele era o César e era o papa ao mesmo tempo, ele detinha todo o poder. Então ele dizia dentro da igreja o que era e o que não era. A partir de então, surge o que a gente chama de cristão nominal, porque até então, para você ser um cristão, você corria risco de vida, então só era cristão quem de fato queria. Quem de fato era discípulo, quem de fato estava disposto a morrer pelo nome de Jesus. A partir desse momento em que a religião se torna oficial, obrigatória, ou seja, todo romano é um cristão, você tem pessoas que na verdade nem conhecem direito o que é o cristianismo. Surge então a figura do cristão nominal na história, né? Aquele que não só vai na missa, vai, né? Na época, durante a semana ele não é nada. Ele só vai ali porque ele é obrigado, né? Então, quando o imperador faz isso, esse ato, adivinha o que acontece? Ele pega todos aqueles deuses, toda aquela cultura, toda aquela religião romana e traz para dentro da igreja, para facilitar a assimilação do romano àquela nova religião. Então, por exemplo, você tem, a partir do ano 370, o culto aos santos. Por exemplo, quem são os santos? Vocês já repararam no Santo Expedito? O que o Santo Expedito é? Qual que é a farda que ele está usando? É uma farda de um soldado romano, né? Ele era um soldado romano. Então,
tantos outros que você tem, que eram da religião romana, o que o imperador faz? Como chefe da igreja, ele traz para dentro da igreja. Então, no ano 370, olha como já está diferente da igreja inicial. Agora você já tem culto a santos, culto a homens. Em 431, inicia-se o culto a Maria. Porque Roma tinha muitas deusas. Então precisava ter uma deusa também. Quem que vai ser essa deusa? A mãe de Jesus. Vamos colocar ela como uma divindade também, né? Então o imperador, não, agora, a partir de agora, nós vamos ter um culto que é específico para Maria, mãe de Jesus. O dia 25 de dezembro, que todos nós sabemos, não é o dia que Jesus nasceu realmente, a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu. Mas por que ficou dia 25 de dezembro? Porque dia 25 de dezembro, que é o dia que, de fato, o sol, né, é um dos dias que o sol a pino está mais forte no verão, era o dia da deusa Mitra, a deusa Sol. Então o que o imperador fez? Bom, agora não é mais deusa Mitra, agora é o dia do Sol da Justiça, o dia que Jesus nasceu. Então nós vamos comemorar o dia que Jesus nasceu, no dia 25 de dezembro. Então ele foi substituindo uma coisa na outra, agregando uma coisa na outra, acrescentando teologias na Bíblia, como esse culto aos santos, a homens. Então essa é a igreja, né, de Roma, que surge. Ela não tem mais relação nenhuma com a igreja primitiva. É uma religião de Estado, uma religião institucional, comandada por um não convertido, né, muito provavelmente, porque diz a história que Teodósio era homossexual, inclusive. Então, essa era a igreja que estava já nesse período, totalmente degradada, né, totalmente fora do propósito. O Império Romano, mais à frente um pouquinho, no ano de 476, do Ocidente, né, porque nós temos o Império Romano do Oriente e do Ocidente, o Oriente continuou um pouco mais à frente, mas o do Ocidente caiu com a invasão dos bárbaros em 476. Então, finda-se aí o que a gente chama de Idade Antiga, começa a Idade Medieval, a partir de agora. A pergunta é, a Igreja Romana caiu junto com o Império Romano? Ao contrário, né? O Império caiu. O Império não existe mais. Roma estava numa crise financeira terrível, não conseguia mais pagar os seus soldados nas fronteiras, povos bárbaros, né, os germânicos começaram a acampar e tudo mais, começaram a invadir um território, começaram a invadir outro, não conseguia mais pagar os soldados, as fronteiras eram muito grandes, né? Roma era um império muito vasto, não conseguia mais controlar, e acabou caindo o império, não teve mais condições de sustentar-se, não tinha dinheiro mais para manter-se, caiu, acabou o Império Romano do Ocidente. Por incrível que pareça, a Igreja Católica Apostólica Romana permanece. Ela não cai junto. Roma agora, que era uma cidade e um império, né, vamos dizer assim, cosmopolita, o mundo inteiro queria visitar Roma, o mundo inteiro queria fazer parte de Roma. Era os Estados Unidos da atualidade, era Nova York da época. Acontece toda essa situação, e agora como que o mundo fica sem um governo central, que era o imperador? Como que fica o mundo agora sem o exército romano patrulhando as estradas? Não tem mais comércio. Você tem, imaginem vocês que a polícia, a gente tem uma ideia disso, né? Quando a polícia entra em greve, o que acontece? Vira um caos, não vira? Foi a mesma situação. Então você não tinha mais segurança. Outros países já não negociavam mais com Roma. Ela perdeu o valor comercial, perdeu os seus selos de qualidade. Não tinha mais garantia que você ia receber dinheiro de Roma. Acabou. Não tinha mais comércio, não tinha mais governo, não tinha mais nada. Então, Roma agora, que era uma cidade e um império, né? Não só uma cidade, mas um império completamente organizado, agora ele não tem mais nada disso. Ele está destruído, as cidades estão destruídas na maioria delas. As pessoas já não trafegam de um lado para o outro, não usam mais as estradas. Muitas cidades viraram cidades fantasmas.
Enfim, ao longo de vários anos, porque você não sente os efeitos de uma hora para outra, evidentemente, quando muda uma situação dessa, mas ao longo de muitos anos que foram se passando, o que foi acontecendo? Cada cidadezinha que foi invadida por esses povos, porque esses povos não tinham, né, esses bárbaros não tinham a cultura de um governo central. Eles eram divididos em vários reinos. Cada família tinha o seu chefe, cada família formava um reino diferente e eles implantaram isso nas cidades invadidas. Então agora Roma não tem mais um governo central e cada cidade invadida começa a ser dominada por um rei diferente. E essas cidadezinhas, para se protegerem, o que elas começam a fazer? Começam a fazer castelos. Porque não tem como você se defender de um ataque externo se você não tiver castelo. E aí, quando a gente lembra de castelo, nós lembramos do período medieval, dos filmes medievais que nós vemos. Porque foi isso que aconteceu. Roma, que era um império seguro, não é mais seguro, não tem mais defesa, não tem mais o exército para defender de ataque externo. Então, cada um agora que se vire. Então, cada vila, cada bairro, cada cidadezinha que era perto virou um reino diferente com seu rei e tudo mais. Esse era o cenário que o mundo passou a ter. Enquanto era algo assim, aberto, algo que todo mundo visitava, uma potência, agora ficou rural. Sem muito trânsito entre uma cidade e outra, sem muita comunicação, não tinha WhatsApp na época, ninguém se falava mais. Então, todo mundo ficou isolado, você não tinha mais uma identidade nacional ao longo do tempo. Mas o que aconteceu? Esse isolamento entre as cidades, ele foi suprido pela instituição católica apostólica romana. Porque esse pessoal já vinha praticando o cristianismo, a maioria deles. O imperador já tinha determinado há 2, 3 séculos atrás que essa era a religião oficial. E eles continuaram praticando. Então o Papa, o líder religioso, continuou com poder. Caiu o imperador, mas o Papa de Roma, o líder da igreja de Roma, continuou. Ele era a única pessoa que unia a identidade e a fé de toda a Europa agora. Toda a Europa ocidental. Ele era o único que podia fazer isso. E ele começou a se fortalecer por conta disso. Começou a ganhar terreno, começou a ganhar corpo, importância. Porque, veja bem, as pessoas queriam uma explicação para o que estava acontecendo. Se você vivia numa cidade, numa prosperidade como era Roma e agora não está mais, e se você é um cristão, qual que é a primeira pergunta que você faz? Senhor, o que está acontecendo? Não é assim? A sua empresa não dá certo. O que você pergunta? Senhor, me ajuda? O que está acontecendo? Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós perguntamos a Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? Me ajuda a superar isso. Não é assim que nós fazemos? Com certeza eles fizeram também. E quem poderia dar essa resposta? O sacerdote, o líder religioso. Ele que teria que explicar o que estava acontecendo. O porquê disso tudo. Será que Deus está nos castigando? Será que Deus está nos corrigindo? O que Deus está fazendo? Né? A pergunta era inevitável. Então ele se colocou nessa brecha, nessa lacuna. E foi se fortalecendo, ganhando influência. Ele era a única pessoa agora que ligava todos os cidadãos. Né? Mas nós sabemos também que essas pessoas não tinham acesso à palavra, à Bíblia. Não conseguiam estudar. Né? A língua falada no Império Romano era o latim. A igreja continuou falando latim. Então, o único que conseguia interpretar a Bíblia era o clero, não era mais ninguém. O cidadão comum, que já não falava mais latim, porque nós estamos falando já de 300, 400, 500 anos para frente, com mistura de povos, o latim deixou de ser a língua falada, já não conseguia mais ler a Bíblia, só a igreja. Então ela vai ganhando mais poder ainda, porque agora se eu quero saber alguma coisa, eu preciso perguntar, não tem como ler. Então a igreja começa a guardar a palavra e ter o monopólio, né, exclusivo de interpretar as escrituras. Hoje nós podemos ler, nós podemos dizer, nós podemos debater a Bíblia, nós podemos questionar o que alguém fala aqui na frente,
em tempo real, inclusive, porque eu estou falando, muita gente está pesquisando se o que eu estou falando é verdade, né? Jogando no Google. Naquela época não. Naquela época não tinha, você tinha que perguntar e tinha que confiar. Então olha o poder que foi ganhando essa instituição. Um poder enorme de influência, porque a fé das pessoas, as pessoas vivem pela fé. As pessoas deixam de fazer coisas pela fé. Você está aqui hoje porque você tem fé. Você não está fazendo qualquer outra coisa porque você tem fé. Então a fé é um elemento importantíssimo de influência na vida das pessoas. E a igreja foi ganhando esse corpo. Até que nós chegamos, né, no momento, já avançando bastante na história, da Reforma Protestante, lá em 1500. Como que estava a sociedade nessa época? Nós tínhamos lá uma sociedade com o governo fragmentado em vários reinos, analfabetismo, porque a sociedade se tornou ruralizada. Roma, que era um grande centro de estudo, ela se perdeu completamente, foi completamente destruída, e agora as pessoas passaram a voltar ao campo e não ter mais estudos, acesso à ciência, acabou tudo, tudo foi destruído. É como se a sociedade começasse do zero. Veja bem, hoje, se tem uma guerra, nós conseguimos preservar o conhecimento, porque está tudo na internet, está tudo, enfim, nós temos inúmeros livros e tal, mas você imagine que nessa época não era assim. Quando acontecia uma invasão, tudo que tinha sido acumulado de conhecimento se perdia. Todo conhecimento de medicina, todo conhecimento de engenharia, para construir aquedutos, construir cidades, todo o conhecimento da humanidade se perde numa guerra. Começa do zero, mais uma vez. É o que aconteceu. Então, ao longo de 1000 anos, aí mais ou menos, de 300 a 1300, 1500 aí tudo mais, 1200 anos, como que a sociedade estava na época de Martinho Lutero? A sociedade estava tripartida. Só tinha 3 possibilidades para você, quando você nascia. Ou você era um camponês, porque você nasceu filho de camponês, então você ia ser camponês, não tinha conversa. Ou, em outras palavras, você ia trabalhar, né? Você era um trabalhador. Ou você fazia parte do clero, se você tivesse sorte de alguém te aceitar e alguém bancar os seus estudos para você entrar para a igreja. Ou você era um nobre de nascimento, dono da terra, porque você lutaria as guerras, você defenderia o país, você era o dono do castelo, você tinha um exército e fazia parte da nobreza. Então, quando você nascia, praticamente sua vida já estava meio definida, não tinha muita escapatória para você. Numa sociedade, a gente chama de sociedade estamental, né? Porque ela é estática, ela não muda, não tem como você ascender a uma classe acima. Se você é um plebeu, se você é um camponês, você não pode ser um nobre. Alguns até conseguiram comprando isso, mas assim, não era aceito, você tinha que ter o nascimento, né? Então você imagine uma sociedade como essa, totalmente analfabeta, dominada, tripartida, sem possibilidade nenhuma. Você vivia para trabalhar, você vivia para guerrear, você vivia para cuidar da igreja. Só, era isso, era dessa forma que estava. Nesse contexto é que surge Lutero. Lutero, que era um padre, como a gente viu, né? Numa sociedade que não estudava, uma sociedade que não conhecia os seus direitos, uma sociedade que era completamente dominada. Ou seja, uma sociedade assim dá lugar a homens dominarem. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto, uma igreja que não estuda, que não conhece a palavra, que não se aprofunda, é levada por qualquer um, por qualquer vento de doutrina, para onde quer. Aceita qualquer maldição lançada. Aceita qualquer palavra maldita dita sobre a sua vida, porque não conhece. Aceita. Aceita qualquer profeta, qualquer coisa que se diga. Você aceita, porque você não conhece. Não conhece a história. Esse é o contexto geral onde Martinho Lutero estava, né? E aí vai uma pergunta, né? Por que Lutero teve sucesso e os outros não tiveram? Por conta de uma conjuntura histórica. Porque Deus quis, né? Em primeiro lugar, né? Mas porque houve uma conjuntura histórica. Veja bem, Lutero, ele tinha amigo, primeira coisa. Ele era amigo de um monte de rei alemão que estava cansado da igreja católica dominar. Então ele já tinha essa vantagem, que aliás foi um nobre alemão que o sequestrou antes do Lutero morrer, porque Lutero ia ser executado. E Frederico sequestra Lutero no meio do caminho e salva Lutero, leva para o castelo dele.
Então esse é um motivo. Todos os outros foram condenados e Lutero não foi. Por quê também? Porque surgiu a imprensa nessa época. Um cara lá chamado Gutenberg inventou a imprensa. A máquina de prensar, fazer várias xerox, né? E ele conseguiu multiplicar o seu ensino de uma forma muito mais fácil do que ficar com manuscrito. Ou seja, as pessoas foram tomando consciência do que estava acontecendo. Então, o mundo também já estava num momento diferente. Ninguém mais queria aquele domínio da forma como era. Vai começar a ter debate agora sobre a tripartição dos poderes. O poder legislativo e o executivo não pode estar na mão do executivo. Tem que separar isso aí. Começa a iniciar uma discussão desse ponto. O rei não pode julgar, legislar e administrar. Tem que separar essa situação. Então, o mundo começa a mudar. Martinho Lutero está nesse momento. Então, tudo isso junto, além da grande misericórdia de Deus, né, explica essa situação, onde Lutero estava. O que Lutero pensou? Quando ele foi fazer a reforma protestante. Vocês perceberam já que, então, nós estamos diante da maior instituição da face da terra no momento. Beleza? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao longo desse período todo, a igreja foi enriquecendo. A igreja, nessa época de Lutero, era a maior proprietária de terras da Europa. Qualquer rei que quisesse ser rei precisava beijar a mão do Papa, porque senão o povo não aceitava um rei que não fosse cristão e que não fosse aprovado pelo Papa. Sendo o Papa o Cristo na terra, como se pregava, um rei só podia ser rei se o Papa dissesse que tudo bem, ele ser rei. Olha o tamanho da influência que os caras tinham. Roma, o Vaticano, tinha um exército próprio. Exército mesmo. Era uma igreja militarizada para lutar as suas guerras santas, né? Recuperar Jerusalém dos islâmicos e tudo mais. Então você tem aí uma igreja que ela é poderosíssima, é um exército, é um país, na verdade. Muito maior do que qualquer outro. É isso que Lutero está enfrentando. Ele não está enfrentando a igreja como é hoje, que já tem o seu poder, mas nem se compara. Ele está enfrentando aquela instituição que poderia mandá-lo à fogueira a qualquer momento, que poderia prendê-lo, que poderia julgá-lo, que poderia excomungá-lo, como de fato fez. Então Lutero está enfrentando essa instituição. E Lutero, ele era um estudante, né? Nessa época você não tinha um estudo regular como nós temos hoje, infantil. Lá para os seus 12, 16 anos, você entrava numa pré-faculdade, que você estudava, que se chamava Faculdade de Artes. Você estudava música, você estudava astronomia, aritmética, matemática, algumas questões e uma outra matéria que eu não lembro, e retórica, lógica, né? Chamava-se trivium. A partir do outro momento, você poderia escolher cursar medicina, direito ou teologia. Então você estudava 4 anos e depois mais 4 anos na sua especialidade, que aí seria o quadrivium, né? Era assim que funcionava a educação na época. Aliás, a faculdade é uma invenção do mundo medieval, tá? Começou aí. Então Lutero era um estudante. Ele estava se preparando para decidir se ele se formaria em direito ou se ele faria outra coisa da vida. Ele estava nessa prévia. Numa dessas andanças dele aí, começa a ter uma tempestade no meio do caminho, né? E raio para cá, para lá, ele fica doido, ele com medo de morrer no meio do céu aberto. E ele faz uma oração a Santa Ana, pedindo para protegê-lo, que ele era católico, né? Então ele faz uma oração a Santa Ana. Fala, ó, se eu não morrer aqui, se a senhora me proteger aqui, eu vou ser padre. Não vou mais ser direito, porque o pai dele queria que ele fizesse direito. Vou ser padre. Ele sobrevive e entra, então, para o seminário para ser um doutor em teologia, contrariando a sua família. Então perceba que ele começa, então, a estudar e fazer parte do clero romano. Chega uma época em, sei lá que ano, 1507, se eu não me engano, ele é enviado a Roma com uma petição lá. Como ele já tinha uma noção de direito, ele foi escolhido e ele foi levar uma petição lá para o Papa. 1510. Obrigado, Cláudio.
E aí, tá, tá na apostila. E aí ele chega em Roma e ele fica escandalizado. Porque aí o que ele encontra lá? Prostíbulo só para clero, só para o clero. Corrupção, comércio da fé, venda de indulgências, de uma forma descarada. Exploração do rebanho. Ele vê um cenário que ele fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com a igreja? E ele volta decepcionado. E aí ele começa a fazer o quê? As suas 95 teses contra a indulgência. Escrevendo contra a indulgência. Mas veja bem, as teses que Lutero escreveu faziam parte do seu trabalho. Nós temos a tendência de romantizar a reforma protestante, do tipo assim, Lutero acordou o nosso herói e salvou-nos do dragão, né? E nos tirou da escuridão. Não foi assim. Lutero estava fazendo nada mais nada menos que o seu trabalho como doutor em teologia. O que um doutor em teologia faz? Escreve sermões, ele propõe debates, ele traduz a Bíblia, ele estuda a Bíblia, é isso que ele faz. E o que Lutero estava fazendo? Ele estava querendo se tornar um doutor. E para que ele pudesse se tornar um doutor, ele precisava propor debates, disputas. As 95 teses foi apenas uma das disputas que ele propôs. E como que funcionava isso? Você colocava de uma forma sistemática qual era o debate, qual era o tema que você queria debater, você pregava isso na porta da igreja, porque era o WhatsApp da época, e você convidava quem quer que seja para debater com você. Você tornava o debate público. Você vencendo o debate, você estava apto a se tornar um doutor em teologia. Então ele precisava qualificar a sua faculdade para que ele pudesse cumprir esse requisito, para que ele pudesse se formar. É o que ele estava fazendo. Era uma coisa muito comum isso aí. Não tem nada de extraordinário pregar as 95 teses lá, até então. Só que essa tese, esse debate deu pano para manga. Porque ele contrariou o Papa diretamente. Depois, se vocês tiverem tempo e curiosidade, puxa lá na internet, 95 teses, você vai ver o que ele fala do Papa lá. Então ele começa a questionar de uma forma sistemática, de acordo com a Escritura, de uma forma bíblica, as indulgências em 95 teses. Então ele coloca lá, primeira tese, o arrependimento e a salvação se dão pela fé. Primeiro ponto. Indulgências não são bíblicas, ponto. Então ele vai colocando ponto a ponto para o debate, os temas. Ele propõe isso. Dá uma repercussão enorme que ele não imaginava que fosse dar. Esse debate chega, depois de alguns anos, a Roma, no ouvido do Papa, e aí o Papa fica louco, como assim? Não pode ser assim, como que o padre está falando isso? E ele é convidado, só para resumir a história, no final de todo esse debate, que ele não se retrata, ele não nega o que ele está escrevendo, ele se recusa a rejeitar o que ele está falando. Ele cai lá na frente do Papa e do rei Carlos V, na chamada Dieta de Worms, é um nome lá que se dava a essa reunião formal, em que Lutero vai ser inquirido, mas na verdade o Papa já queria matá-lo, se ele não renegasse, já estava tudo preparado. E ele diz a famosa frase, se eu não puder ser convencido pela razão lógica, pura e simples, nem pelas Escrituras, eu não nego tudo que eu escrevi. E as indulgências são antibíblicas. E para o inferno todos que defendem as indulgências, porque ele não era fácil. E aí o Papa quer matá-lo. Nessa hora Frederico o sequestra, o leva a seu castelo na Alemanha, salva Lutero. E nesse exílio, que todos pensaram que ele tinha morrido, ele começa a traduzir o Novo Testamento. Então ele começa a traduzir, adivinha qual livro? O livro de Romanos. Ele começa a traduzir para o alemão. Ele começa do grego traduzir para o alemão. Ninguém nunca tinha feito isso. Numa dessas traduções, e Lutero era atormentado com a questão do perdão de Deus, quem assistiu o filme viu. Ele era atormentado, ele vivia em jejuns intermináveis, autoflagelações. Ele perdia noites de sono, querendo saber se Deus de fato o tinha perdoado ou não. Ele era inquieto com isso, ele era perturbado com essa questão do juízo de Deus.
E ele dizia, falava, eu preciso crer num Deus de misericórdia, mas o Deus que eu enxergo na Bíblia é um Deus de condenação, porque ele me faz pecador e me condena logo em seguida. Eu não consigo adorar esse Deus. E ele começa a traduzir Romanos. E aí ele se depara com o famoso versículo: o justo viverá por meio da sua fé. Lutero era um doutor em teologia, ele sabia que esse versículo remetia ao livro de Abacuque, do profeta Abacuque. E ele começa a ficar intrigado, porque como que pode Paulo aplicar a salvação à questão de Abacuque? Ele foi entender o livro de Abacuque. O que dizia o livro de Abacuque? Abacuque recebeu uma profecia, uma revelação de Deus que Israel seria invadido pela Babilônia. Deus disse o seguinte: seus pecados são muitos, tal, não tem mais condição, vocês vão ser corrigidos por mim e a Babilônia vai invadir Israel. Não tem mais jeito. Pode se preparar, porque o exílio vai vir e eu vou precisar corrigir Israel por meio do exílio. E Abacuque fala o seguinte: Senhor, o Senhor vai permitir que uma nação ímpia, como a Babilônia, domine Israel, que é o teu povo eleito, os teus escolhidos? Quem vai poder sobreviver a esse ataque? Porque a Babilônia era o maior exército da terra. Quem vai sobreviver? Você vai acabar com a tua criação, com o teu povo. Vou ficar aqui até que Deus me responda. E Deus responde para Abacuque: Abacuque, como é que você sobrevive ao meu juízo, ao meu justo juízo? Por meio da fé. O justo viverá por meio da sua fé. Então, no contexto de Abacuque, ele precisava crer que depois do juízo haveria vida. Ele precisava crer que Deus estava fazendo o melhor, ele estava corrigindo Israel, que aquilo iria fazer bem e não mal, que haveria vida depois do juízo. Porque, como todos nós sabemos, existem dois Israel: o Israel espiritual e o Israel carnal, não é isso? Como Paulo diz em Romanos, não é todo israelita que será salvo, que é Israel de Deus. Existe sempre um remanescente fiel. Então não é judeu por nascimento que é salvo, é aquele que crê. Então, Abacuque, é o seguinte: se você quer sobreviver ao meu justo juízo, creia. Creia em mim, confie em mim. E aí Paulo aplica esse versículo ao nosso contexto de salvação no Novo Testamento. E Lutero fica louco, fala: como assim? Será que Paulo ficou louco? E ele começa a entender, ele fala: rapaz, nós também estamos debaixo do justo juízo de Deus. Todos nós. Lembram-se que Adão e Eva pecaram? E a morte passou para todos a partir de então? A morte é um juízo de Deus, todos nós estamos debaixo desse juízo. Nós já nascemos condenados, todo ser humano, todo ele. Já nascemos debaixo da ira e do justo juízo de Deus. Mas o Cacá não tomou isso aqui não, né, irmão? Você não deu um gole pela não, né? O justo juízo de Deus, nós estamos debaixo dele. E aí Lutero ele aplica esse versículo dizendo o seguinte: ó, como que você escapa? Como que cada ser humano pode escapar do justo juízo de Deus, da morte eterna? Por meio da fé. Porque o nosso Senhor disse que aquele que crê não morre, mas já passou para a vida eterna. E aí Lutero entende e redescobre, não a palavra de Deus, mas ele redescobre o Evangelho. Ele não descobriu a Bíblia, a igreja já estudava a Bíblia fazia muito tempo. Mas ele redescobre o Evangelho. Como que se escapa da justa ira de Deus, que é por meio da fé. Como que nós somos salvos por meio da fé. E aí ele fica doido com isso, porque aí ele confirma a tese dele. Inclusive ele chega a escrever na tese de número 62, que o verdadeiro tesouro, olha o que ele escreve: o verdadeiro tesouro da igreja não é o dinheiro da igreja, mas é o Evangelho da graça de Deus. Esse é o verdadeiro tesouro da igreja. E ele passa a escrever de uma forma mais contundente as 95 teses, e ele passa a desenvolver essas teses que resultam depois, mais tarde, nos 5 solas. Porque aí os seus discípulos, quem continuou a reforma protestante, lembra que ela não foi um ato só? Ao estudar os escritos de Lutero, começaram a perceber princípios dentro das suas teses que foram sendo extraídos. Então Lutero não escreveu os 5 solas, foram seus discípulos, que extraíram das suas 95 teses.
Mas antes do intervalo aqui, queridos, eu só queria, assim, para finalizar, que vocês entendessem isso. Lutero não estava fazendo absolutamente nada demais do que o seu trabalho ordinário de doutor em teologia. Ele não é o nosso herói que acordou um dia lá e resolveu. Aliás, ele rezou para Santa Ana para não morrer. Ele era um ser humano com seus medos comuns, como nós somos. Ele era apenas um professor de teologia. Muito corajoso, mas um ser humano. E o que ele fez? Foi algo grandioso, porque ele estava fazendo o que ele foi chamado para fazer. Ele nem sabia que ia dar uma repercussão dessa, quando ele pregou as 95 teses. Mas aconteceu, e a hora que aconteceu, ele não voltou atrás. Ele continuou defendendo o evangelho até o fim. Como um professor deve fazer. Então, para o nosso contexto, o que é importante? O que eu quero que vocês entendam? Você é um líder de célula, continue sendo líder de célula. Você é um ministro de louvor, seja um ministro de louvor. Continue fazendo, porque é por meio do nosso serviço comum que Deus faz coisas extraordinárias. Não é por meio de explosões, por meio de situações gigantescas que nós ficamos sonhando às vezes que Deus vai fazer. É no nosso trabalho do dia a dia. Não foi Lutero que fez isso, o Espírito Santo promoveu esse avivamento. Usou Lutero no seu serviço simples. Não tinha nada demais, ele estava fazendo o serviço de um doutor, de um estudante. Colocando para o debate, debatendo as escrituras. E nós, como igreja, devemos continuar fazendo o que fomos chamados para fazer. Nós precisamos proteger essa verdade, esse evangelho, das instituições como Lutero fez, para que o evangelho da graça de Deus não seja enxovalhado na lama, por questões pessoais, por interesses pessoais, não seja distorcido por interesses pessoais. Foi o que Lutero fez. Ele não permitiu que o evangelho da graça de Deus, quando ele percebeu, fosse distorcido para atender aos interesses do Papa, porque por meio da venda das indulgências, o Papa estava na época construindo a Capela de São Pedro, que é a atual lá do Vaticano, que existe até hoje, que tem ouro em tudo quanto é lugar lá, você não consegue nem medir. Inclusive tem um relato histórico que São Domingos, né, o fundador da ordem dos dominicanos, quando ele chegou para conhecer Roma, aliás, a igreja de São Pedro, alguém foi levá-lo até lá, tal, tudo mais. Ele falou: tá vendo, o Domingos, agora a igreja não precisa mais ser como Pedro, porque lembra quando Pedro diz assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Lá para o aleijado, para o paralítico. Ele falou: tá vendo, agora a igreja não tem mais esse problema, agora nós temos ouro e prata. Só que aí Domingos falou assim, só que agora também não levanta mais ninguém, né? Acabou o poder da igreja para levantar o aleijado, aquele que precisa, não estende mais a mão, se tornou uma igreja corrompida. E Lutero não permitiu, a hora que ele percebeu a verdade, que as pessoas continuassem a ser escravizadas. E nós estamos aqui hoje graças à coragem desse homem, mas também graças ao seu serviço comum. Ele fez o que ele foi chamado para fazer. Então, coisas extraordinárias acontecem quando nós fazemos o que nós fomos chamados para fazer, ainda que seja simples. Amém? Então, nós entendemos aí algumas coisas importantes, né, até o momento. Como que a igreja surgiu, a Igreja Católica Apostólica Romana, como ela se fortaleceu e o que Martinho Lutero enfrentou na época da Reforma Protestante. E também vimos aí um pouco do seu pensamento, né, do que ele praticou, do que ele fazia. Apenas uma introdução, né? Nós poderíamos gastar muito tempo falando sobre o pensamento de Lutero, mas não temos esse tempo para fazê-lo, né? Então a gente tem que reduzir bastante e pular muitas informações, mas basicamente é isso. Basicamente esse é o contexto importante para você entender o que é a reforma, o que de fato Lutero fez, entender de uma forma histórica mesmo o que aconteceu, não de uma forma romântica, uma forma ilustrada, quais foram os fatos, né? Então guarde isso, Lutero fazia o que ele foi chamado a fazer.
Não despreze o que Deus te chamou para fazer, por mais simples que seja, porque o Espírito Santo pode usar isso da forma como ele bem entender, e ele tem uma boa razão para te pedir que você faça o que você está fazendo no reino e para o reino. Então agora nós vamos entrar aí para a questão dos 5 solas em específico, muito rapidamente também, que é o que eu coloquei para vocês anteriormente. Lutero escreveu suas 95 teses, que eram teses propondo debates em torno da venda de indulgências como forma de salvação. Era esse o título da tese de Lutero. E mais tarde, as pessoas que continuaram a reforma protestante, ao estudar os escritos de Lutero e tudo mais, e outros documentos, chegaram nesses 5 pilares da fé, que ficou como se fosse um credo, né? Como se fosse uma síntese, um resumo do ensino que ficou da reforma protestante. Então, o primeiro deles, sola escritura, ou somente as escrituras. O que Lutero queria dizer com isso, né? Lutero não, né? O que os autores aí, né? Os teólogos queriam dizer com isso? No contexto da reforma protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma a sua teologia não apenas nas Escrituras. Ela entende que existem mais fontes divinas inspiradas, como, por exemplo, a tradição, que são os documentos dos padres e tudo mais, dos teólogos católicos, e também as ordens, os documentos emitidos pelo Papa. Então, o Papa é considerado o representante de Deus na Terra, é o Cristo na Terra. O que ele fala tem tanta autoridade quanto a Bíblia para a teologia católica apostólica romana. Então, por exemplo, um dos momentos em que eu de fato comecei a ver que tinha algo errado com a Igreja de Roma, né, um pouco antes de me converter, eu abri a internet um dia lá tal, e eu olhei lá, ó, padre acaba com o limbo. Papa acaba com o limbo. Falei, como assim o Papa acabou com o limbo? Limbo é aquele lugar, né, que as crianças, segundo a tradição católica, vão as crianças que não foram batizadas. Nasceu, não foi batizada e morreu. Então ela não foi batizada ainda, então, porque eles confundem, né, a doutrina da regeneração com a doutrina do novo nascimento. Então o batismo, para eles, é o nascer de novo. Quando a criança é batizada, é como se a criança fosse regenerada. E ela já faz parte do reino de Deus. Então, a criança que não chegou a ser batizada e morreu, para onde iria? Criar o limbo. Lá, em 1200 alguma coisa, um papa falou que é o limbo. E aí, em 2009, 2008, o outro papa acabou com o limbo. Eu falei, mas será que avisaram Deus para onde vai essa molecada toda? Né? Eu fiquei olhando assim e falei, como é que sim? E agora? Acabaram com o departamento? Pô, como é que vai fazer? E aí eu comecei a ver que tinha uma coisa errada. Como assim? Eu sempre achei que era a Bíblia isso. Né? Eu que pesquisava muito sobre a Bíblia, né? Achei que era a Bíblia. Né? E então não era uma... por quê? Porque o Papa tem autoridade para determinar essas coisas, compete com a Escritura. E Lutero, na época de Lutero, a questão da indulgência estava muito ligada ao purgatório, que é outra invenção. Né? O que é o purgatório? Você não foi nem muito bom, você não foi nem muito ruim, mas também não foi muito bom. Então você fica lá no meio do caminho, né? Para ver se alguém te ajuda. E na indulgência você tinha um ditado, né? Que quando a moeda cai no gasofilácio, a alma salta do purgatório. Era um ditado que eles praticavam, né? Os vendedores de indulgência. Então, você tinha essas questões, que o purgatório também era uma invenção, e Lutero era contra isso, porque uma coisa estava ligada na outra, que ele entendia que o arrependimento bastava, e a fé. Não o arrependimento e mais o purgatório, o arrependimento e mais a indulgência. E isso tudo era relacionado ao que o Papa dizia. Então ele começou a confrontar isso, falando o seguinte, olha, mas eu não consigo perceber isso nas Escrituras. E aí ele faz a 18ª tese, olha o que ele diz na 18ª tese dele, das 95. Bem assim, parece não ter sido provado
nem por boas razões, nem pela Escritura, que as almas do purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. 27ª tese, pregam futilidade, olha o que ele fala, olha por que ele arrumou o problema. Ó. Pregam futilidades humanas, olha o que ele falou do Papa, futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Era o que o Papa ensinava. Aí ele fala que era futilidade humana, caçou confusão, né? A 28ª tese, certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. Não aumenta a salvação de ninguém. Então o que ele está dizendo? Ó, no momento que cai a moeda, na verdade aumenta o amor ao dinheiro, não aumenta piedade, salvação, não aumenta nada. Então ele está dizendo o seguinte, somente as Escrituras são o nosso guia para determinar o futuro de alguém, para determinar o que Deus disse ou não. O Papa, por mais que ele possa ter autoridade, por mais que ele possa muito, ele não pode tudo. E acrescentar coisas à Bíblia, acrescentar situações à Bíblia, doutrinas à Bíblia, isso não está autorizado ele fazer. Então foi um ponto principal aqui que Lutero, que nos separa, né, da tradição católica romana da protestante, porque o protestante não admite nenhum acréscimo. Tanto é que a nossa Bíblia, ela difere da Bíblia católica, porque nós não aceitamos como livros inspirados os apócrifos, lá no meio da Bíblia. Judite, 1ª e 2ª Macabeus, todos aqueles livros lá que tem, que a igreja recebe como inspirados, a católica, e nós não. E por que eles recebem aqueles livros como inspirados? Porque no meio daquele rolo lá, tem um embasamento para o culto a Maria. Então eles precisam manter. Mas nós seguimos a tradição judaica, porque a tradição judaica não admitia aqueles livros como inspirados. Então nós confiamos nos hebreus que vieram antes de nós e nos livros do Novo Testamento, né? E Lutero dizia isso, olha, é somente as Escrituras. A Escritura, ela tem uma propriedade, que é a própria palavra de Deus. A Escritura, ela é inerrante, ele dizia. Ela não erra. Já o Papa pode errar. Concílios podem errar. Tanto é que ele argumentava, concílios são feitos e depois são desfeitos pelo próximo Papa, como aconteceu, né? Então um Papa criou um limbo e o outro extinguiu. Um Papa faz um purgatório, o outro extingue. É o que ele está dizendo. Já a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela não erra. Ao contrário do Papa, porque ele é um ser humano como outro qualquer. Então ele criou um problema aí e criou uma doutrina. A doutrina da inerrância das Escrituras, ela não erra. Da suficiência das Escrituras, olha, as Escrituras são suficientes para determinar o que todo crente precisa saber, mais nada. Então ele, dentro do contexto da reforma, era esse. Era isso que ele estava brigando. Para nós hoje, é a mesma coisa, continua valendo. Nós continuamos crendo que as Escrituras é o único guia autorizado e seguro para que nós possamos guiar a nossa vida espiritual. Nós não deveríamos guiar nossa vida espiritual por nenhum outro meio que não fosse as Escrituras. Sejam profecias, sejam livros, sejam qualquer coisa que seja. Pessoas, nós deveríamos guiar nossa vida por meio das Escrituras, porque somente elas é que não erram. Somente elas é que contêm o suficiente para nós sabermos. Homens erram em todos os sentidos. Homens podem errar. Nós vemos aí situações trágicas de pessoas que se guiaram por opiniões, até mesmo por profecias, né, e se deram muito mal. Então nós precisamos, recebendo qualquer tipo de profecia, recebendo qualquer tipo de palavra, recebendo qualquer tipo de informação, qualquer que seja, qualquer livro, confrontá-la com as Escrituras. Porque a Escritura é o fiel da balança. Se estiver fora, se tiver algo que não bate, esqueça, fique com as Escrituras. Porque Deus garantiu que as Escrituras, a palavra, ela contém tudo que nós precisamos, todos os princípios. É claro que não vai conter se você deve aceitar o emprego A ou B.
né? Você está querendo demais também. Mas ela contém todos os princípios que você precisa para chegar numa decisão madura. Se você escolhe A ou B. Portanto, nós precisamos aprender com isso, né? Esse é um grande legado, um grande tesouro da Reforma Protestante, somente as Escrituras. Isso resolve todos os problemas dentro da igreja. Ninguém pode falar acima da Escritura. Ninguém está autorizado a acrescentar nada à Escritura. Como disse João no seu livro de Apocalipse. Está encerrado. Se alguém acrescentar alguma palavra que seja nesse livro, que seja anátema. Está lá nas últimas palavras de Apocalipse. Deus já falou por meio do Filho. A última palavra de Deus para a humanidade foi por meio de Jesus. Acabou. Já está dito tudo o que precisava ser dito. Daqui para frente, nos resta olhar para a palavra e sermos guiados por ela. Amém? Então, segundo pilar da fé, solos Christus, ou somente Cristo. Por meio dessas teses de Lutero, surgiu a doutrina da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Não Cristo e mais alguém. Não Cristo e Maria. Não Cristo e algum santo. Não Cristo e indulgência. Somente Cristo. Apenas Ele. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é suficiente para nos salvar de toda injustiça, nos purificar de todo pecado e nos levar ao céu, nos justificando de toda impiedade. Essa é a tese de Lutero. Não existe outro intercessor, não existe outro mediador entre os homens que não seja Jesus Cristo, o justo. Mais ninguém. Por que isso? Porque nós sabemos que no contexto de Roma, em que Lutero estava, Maria, né, era colocada como a intercessora, né, dos católicos. Então ela intercedia também junto, teoricamente, né, segundo eles, intercederia junto a Deus Pai também. Ela também teria subido aos céus, né, por ser imaculada. Ela não tinha, segundo eles, ela não tinha pecado. Segundo a tradição católica romana, Maria jamais teve relação com José depois. Por exemplo, ela permaneceu virgem eternamente. Ela foi levada ao céu, segundo a teologia deles, foi arrebatada, né? E estaria à destra de Deus também, intercedendo por nós. Então, segundo eles, como que funciona? Olha, se você pede para Maria, Jesus não tem como negar, né? Não tem, né? Pedido de mãe, não, pedido de mãe é pecado negar, né? Não pode. Então, é dessa forma que eles colocavam, é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus, tal, né? Nós não negamos, né, queridos? Maria, ela é uma mulher extraordinária. Nós entendemos e respeitamos isso. E poderíamos pregar muitas vezes sobre Maria, sobre a obra que ela fez. Foi uma mulher de extrema coragem, carregou o Salvador no ventre, né? Ela foi uma mulher extraordinária, disso nós não temos dúvidas. Mas o que Jesus disse quando ela quis dar uma carteirada nele? Quando ela quis passar na frente, ó, avisa lá o Jesus lá, que a mãe dele está aqui. O que Jesus respondeu? Falou, minha mãe e meus irmãos é aqueles que me seguem, que estão comigo. Fica de boa, espera a sua vez, que não tem privilégio para ninguém, né? Na minha situação. Então não é bem assim que Jesus atende, né? Na hora. Mas era isso que Lutero estava enfrentando, somente Cristo. Somente Cristo. Não tem outro intercessor, não pode haver outro intercessor. Maria não foi levada aos céus, Maria precisava de um Salvador. Tanto é que ela, em Lucas 2, ela faz aquele canto. Eu glorifico ao meu Salvador. Ela também precisava, ela era uma pecadora também, como qualquer outra, né? Quem não era pecador, que foi, vamos dizer assim, o pai da criança, se chama Espírito Santo, né? Que gerou a Jesus Cristo, né? Por meio de Maria. E dentro dessa engenharia genética que Deus criou, temos então uma pessoa única na história que é totalmente homem, porque nasceu da mulher, da semente da mulher, conforme prometido em Gênesis, e ao mesmo tempo totalmente do céu, porque foi gerado diretamente o Espírito Santo, ele não tem pai humano. O único capaz de se colocar como mediador, porque ele precisava ser humano para que pagasse a dívida da humanidade, tinha que ser um ser humano, não podia ser um anjo,
Tinha que ser um ser humano. E ele precisava ser totalmente Deus para conseguir pagar. Porque qual ser humano de pai e mãe consegue cumprir a lei de Deus? Nenhum. Só alguém que foi gerado de Deus. Então Deus conseguiu fazer o que ele prometeu. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Impressionante, né? E aí a Virgem gerou diretamente do Espírito Santo e o Salvador encarnou. A segunda pessoa da Trindade encarnou, se tornou homem. Então somente ele é o mediador capaz. E aí Lutero coloca, né? Vamos lá. 60ª tese. Afirmamos com boa razão, sem temer ou sem leviandade, que os tesouros da igreja que é o Evangelho da Graça, né? Lhes foram dadas pelo merecimento de Cristo. E apenas Ele. Por mais ninguém. Então o que o Lutero está dizendo? Olha, os méritos de Cristo é que nos abrem as portas para todos os tesouros do céu. Somente Ele. E ele coloca mais agressivamente um pouco mais à frente, na tese 79. Alegar ter a cruz de indulgência, que tinha uma cruz de indulgência, tá? Que eles faziam. Alegar ter a cruz de indulgências erguida e adornada com as armas do Papa, com o símbolo do Papa, né? Que tenha tanto valor como a própria cruz de Cristo, é blasfêmia. Porque colocavam-se, né, esse símbolo da cruz para vender as indulgências e dizia que isso valia tanto quanto a obra de Cristo. Então, o que Lutero está dizendo? Você comparar quem quer que seja, ainda que seja o Papa, com a cruz de Cristo, é blasfêmia. Somente Ele. Somente Cristo é capaz de nos salvar. Partimos para a terceira tese, sola gratia, ou somente a graça. O que quer dizer isso? A salvação naquele contexto, ela era, dentro da teologia romana, você não tinha como ter certeza da sua salvação. Hoje nós temos, né? Se você não tem, depois fala comigo, porque tem uma coisa errada. Se você de fato nasceu de novo, se você de fato se arrependeu, tem uma vida de luta contra o pecado, não tem por que você não ter segurança. Mas, como que funcionava a salvação? Nesse contexto, você deveria participar da missa a cada domingo. E a cada participação sua, você ia conquistando essa salvação. Por quê? Porque eles entendiam que, se você se lembrar, a cada missa existe lá a comunhão, existe o cálice e tudo mais. O que eles entendem até hoje? Que quando o padre ora pelo cálice e pela hóstia, né, a Eucaristia, aquilo de fato se torna realidade, aquilo é o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo. Não é uma memória, não é um símbolo como nós entendemos, como um memorial até que ele volte. Tanto é que existem recomendações de como se descartar as hóstias que sobraram. Você não pode deixar de qualquer jeito, porque é o corpo de Cristo. Você não pode morder a hóstia, senão você está mastigando o corpo de Cristo. Entende? Vocês estão dando risada, né? Mas todo mundo participou disso aí. Vocês não deviam ficar dando risada desse jeito, né? Vocês tudo vieram de lá, né? É o jeito que eles entendem, tá? É o que eles acreditam. Eu não tenho nada contra isso, só não acredito. Não acredito que seja assim, é um erro teológico. Mas eles acreditam que seja dessa forma. Então, por isso que você precisa ir à missa. Porque lá o sacrifício de Cristo é repetido todas as vezes que o padre ora ali. Todas as vezes. Então eles entendem que conforme Cristo vai repetindo esse sacrifício, você vai alcançando sua salvação progressivamente. Conforme você vai tendo comunhão com Ele. Porque Jesus disse, aquele que comer do meu corpo, tomar do meu sangue, esse tem a vida eterna. Então você vai se santificando, você vai entrando nisso. Né? Então como que você entra na comunidade? Pelo batismo. Segundo eles, ali você nasceu de novo. A partir do momento que você nasceu de novo, agora você tem a possibilidade de alcançar a sua salvação, mas depende de você também. Não depende só de Deus, depende de você. Você tem que querer.
Você tem que fazer. Você tem que fazer algo. E Lutero falou, não, não tem que fazer nada. É somente a graça de Deus. Não é a graça de Deus mais o mérito humano. Porque concorda comigo que se eu participo da minha salvação, então eu tenho mérito nela? Se para eu ser salvo, eu posso fazer algo, nem que seja ir na missa e tomar a hóstia, então eu tenho mérito. Eu fiz e o outro não fez, eu sou melhor que ele. O Cláudio não vai na missa, eu vou. Eu sou melhor que ele, eu escolhi. Então eu sou o meu Deus. Também, porque eu também estou me salvando. Lutero não cria assim, nós também não. É somente a graça. A salvação, ela é somente, exclusivamente baseada na graça de Deus. Não tem mérito humano nenhum. Para que ninguém se glorie diante de Deus, Paulo escreveu. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar o seguinte: Senhor, eu ajudei com 1% da minha salvação. Ninguém vai. Ninguém. Ninguém vai poder dizer: Senhor, eu mantive a minha salvação naquele dia. Não vai poder. Nunca, nunca, em nenhum momento. É apenas baseado na graça de Deus. Lembra que a gente comentou? Todos nós já nascemos condenados? Porque Paulo diz isso. Todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Já nascemos com a condenação. Como que escapamos do juízo de Deus? Pela fé. A tua fé tem algum mérito? Por um acaso, a sua fé é o que garante a salvação ou é o sacrifício de Cristo que garante e a sua fé depositada nele? É a sua fé depositada nele. Ou seja, ninguém tem mérito, todos nós somos salvos pelo mesmo sacrifício. Não tem maior ou menor escala. Nós somos como um mendigo com as mãos estendidas, pedindo misericórdia. Como um devedor pedindo misericórdia para o credor. É isso que nós somos, é somente a graça. A salvação de Deus é baseada na sua graça e misericórdia, antes da fundação do mundo. Em mais nada, é o que Lutero entendeu. Foi isso que ele combateu. Ele diz o seguinte, já lemos aqui: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Não é graça e mérito humano. Porque na igreja da época, quem comprava mais indulgência tinha mais mérito. Quem tinha mais poder para comprar, poder aquisitivo, era mais salvo. Tinha mais condição. Era mais perdoado. No nosso contexto de hoje, então, aquele que é mais santo, aquele que prega, aquele que tem mais atividade na igreja, então ele é mais salvo? Ele está mais perto da salvação do que o outro? Seria essa a comparação. Quem está no ministério de louvor, quem está pregando, o pastor, é mais salvo do que o outro? Não, por que não é? Porque as obras não entram na contagem para a sua salvação. Não importa a qualidade da sua fé para você ser salvo. Importa a qualidade do seu Salvador. É Cristo, é a graça de Deus que nos dá a salvação, não os méritos humanos. Eu não estou dizendo aqui que as obras não são importantes. Eu não estou dizendo aqui que nós não seremos avaliados pelas nossas obras. Mas eu estou dizendo, e sempre direi, e todos os homens de Deus disseram, que você não pode fazer nada para ser salvo. Por você mesmo. Você não pode. Ninguém pode chegar a Deus pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Se Deus não vier até você por sua graça, você não teria sido salvo, você não estaria aqui. Então, somente a graça, não graça e mérito humano de forma alguma, para a salvação. Sola fide, somente a fé, né? É parecido com a questão da graça, né? Então, como que nós somos salvos? É pela fé depositada no sacrifício de Cristo, e não a fé e obras. As obras, elas são uma consequência, as boas obras na nossa vida, elas são uma consequência da nossa justificação. Todo justificado vai ser santificado. Não existe na história do cristianismo ninguém que esteja sendo santificado que não tenha sido justificado. E não existe ninguém que tenha sido justificado
que não esteja sendo santificado. Por isso que Paulo diz o seguinte: aqueles que se dizem eleitos, mas vivem como querem, a condenação de tais é merecida. Porque Paulo tinha plena consciência de que se uma pessoa se diz justificada, ela está sendo santificada. Ela está sendo, tornando-se mais parecida com Jesus a cada dia. Porque o eleito, ele é salvo, ele é eleito e é justificado para a obediência, para as boas obras que Deus preparou de antemão, para que eles andassem nelas, é o que Paulo diz em Romanos. Então não existe uma coisa sem a outra. O que existe é lobo na pele de cordeiro, dizendo que foi justificado, com um verniz de santidade, dizendo que faz parte. Então você tem lá um confronto. Ó. Lembra quando Jesus diz lá em Mateus? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, e tudo mais, mas eu vou dizer que não os conheço. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. Jesus, quando diz isso, ele não está olhando para o mesmo lugar que Paulo. Paulo está olhando para a justificação inicial, quando tudo começa. Então, é o ladrão da cruz, nos 49 do segundo tempo. Está lá, quase indo para o inferno, e aí Deus o alcança, naquela circunstância. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Ele foi santificado, esse homem? Ele teve tempo de praticar alguma boa obra? Qual foi a boa obra que ele praticou? Crer em Cristo. Nos 49. Então, ele foi justificado e foi salvo. É dessa justificação que Paulo está falando, inicial. Mas nós, ao contrário do ladrão da cruz, cremos e continuamos vivos. E agora, para o nosso caso, para o nosso contexto? O que vai acontecer, Senhor? Agora eu vou te santificar. O Espírito Santo nos levará a um processo até o fim da vida, gradual, em que nós vamos ser tornados mais parecidos com Jesus a cada dia. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Por isso que ele nos salvou, está nos salvando e nos salvará. Então Jesus, quando diz desse grande dia, ele está dizendo da justificação final, assim como Tiago. Porque Tiago chega a dizer, acaso a sua fé pode te salvar? A fé sem obras é morta. Aparentemente ele contrasta, ele contradiz Paulo, mas ele não contradiz. Porque eles estão olhando para pontos diferentes da justificação. Paulo está olhando para o início. Tiago e Mateus estão olhando para o final, para aquele grande dia. E aí naquele grande dia, Jesus está dizendo, olha, você se disse crente, porque o contexto, na verdade, de Mateus é do falso profeta. Jesus, antes de dizer isso, ele fala o seguinte, vocês têm que tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles são como lobos na pele de cordeiro, estão entre vocês e têm um verniz de santidade. Mas o falso profeta nunca se arrependeu. O falso profeta, ele profetizou, expulsou demônio, usou o nome de Deus para benefício próprio. Ele apareceu. Parecia que ele era um homem de Deus. Mas essas pessoas jamais se arrependeram, jamais foram justificadas, jamais foram santificados. O contrário é verdadeiro, Porque aqueles que estão à direita, Jesus disse que vão falar assim, mas Senhor, que dia que eu te vesti? Que dia que eu te dei um copo d'água? Que dia que eu te acolhi? Então, o salvo, ele sempre vai ficar surpreso, Mas eu não merecia tamanha graça. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu não merecia. Eu não merecia. Agora o falso profeta vai brigar ainda. Vai falar, não, senhor, você está enganado, eu não tenho que estar na esquerda, não, tem que estar na direita. Eu profetizei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha como eu sou bom. Olha como eu mereço. Eu mereço. Eu fiz tudo isso no nome do Senhor, agora o Senhor vai me condenar. Que história é essa? Percebe a diferença do coração? De um para o outro. Então, quando Jesus diz isso, ele não está querendo causar um terror em nós, do tipo assim, eu só vou decidir naquele grande dia, então você pode ter uma surpresa. Tá bom? Você está a vida inteira aí e tal, você pode... Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo dos falsos profetas. O falso profeta sabe que ele é falso profeta. Ele tem certeza que ele é. Ninguém que não seja convertido vai acordar um dia e falar, nossa, que vontade louca de agradar a Deus hoje. Lembra de um dia antes de você se converter. Num sábado à tarde, você ia acordar e falar assim, nossa, hoje eu vou agradar a Deus. Alguém falava isso quando não era convertido, quando não tinha nascido de novo? Ninguém falava. Eu costumo até dar um exemplo. Enquanto
Deus não tinha me alcançado ainda, eu vivia tentando parar de beber e de fumar. Eu sabia que fazia mal, eu queria parar, não conseguia. Depois que Deus me alcançou, eu tentei continuar bebendo e fumando, não consegui. Falei, rapaz, o que está acontecendo comigo? Eu tentei com todas as forças. Troquei de marca. Então, vocês percebem que não é uma questão que nós produzimos em nós a salvação? Deus concede a cada um de nós, a quem Ele quer, pela sua graça e pela fé. Então, Deus nos faz nascer de novo, nos dá um novo coração, por meio da sua graça, e aí o que acontece? Nós respondemos com fé e com arrependimento, porque a gente enxerga. Deus te tira daquele abismo, te chama e fala, Cláudio, vem para mim. E você olha e fala, rapaz, o que eu estava fazendo? Agora eu creio, Senhor, agora eu consigo ver. Antes não conseguia, mas agora eu consigo. Então a fé e o arrependimento é uma resposta do coração novo que recebemos. Nós vamos ver isso na semana que vem, mais aprofundado. Deus primeiro precisa vir a nós. Se Deus não tomar a iniciativa, nada feito, não tem salvação. Então somente a fé, não a fé e mais alguma coisa. Olha que Lutero escreve, na 21ª. Eis porque erram os apregoadores de indulgência, ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas. Não, desculpa, li errado aqui. Aqui, ó. Irão para o diabo juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante indulgência. Por quê? Porque é só pela fé. Não é por outro meio, não tem outro meio para você conseguir. Ele diz ainda, todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar pelo seu pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que é conferido mesmo sem indulgência. Somente a fé. Porque fé e arrependimento são faces da mesma moeda. Você se arrepende das suas práticas, volta as costas para o mundo e vira-se agora para Cristo, colocando fé nele, na sua obra. Então, apenas a fé. E a última tese, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Ou seja, somente a Deus nós prestamos honra, não a homens. Somente a Deus nós prestamos culto, e a nenhum homem, né? Porque o Papa, ele era praticamente adorado. Então, Lutero escreve o seguinte, temos que tomar cuidado daqueles que dizem, a indulgência do Papa é superior, na verdade, né? A indulgência do Papa é superior e mais preciosa do que a graça ou a dádiva de Deus, pelo meio do qual o homem é reconciliado com Deus. O que Lutero está dizendo? Quando você admite que o Papa é quem promove a tua reconciliação com Deus, você está humilhando a Cristo. Você está dando glória a homens e não a Deus. Então nós só damos glória a Deus. E como nós damos glória a Deus? Afirmando que a salvação não depende de homem algum e nem de nós mesmos. Porque a salvação do princípio ao fim é um ato exclusivo de Deus. Pertence a Deus apenas. Somente a Ele e a mais ninguém. Amém? Glória a Deus.